todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Fala Quem Sabe, o podcast que pretende dar a conhecer alguns dos nomes mais relevantes do fitness em Portugal e também algumas das minhas maiores referências. Hoje estamos no Fitness Hut de Oeiras, num dos estúdios do Fitness Hut de Oeiras, e ao meu lado, à conversa comigo, vai estar o Luís Cerca. Olá, Luís. Olá, tudo bem? Tudo ótimo, bom dia. Obrigado por ter aceito o convite e pela disponibilidade para conversar aqui um bocadinho comigo. Para quem não conhece o Luís é um dos principais rostos do fitness em Portugal, faz parte da geração que iniciou e que fundou o fitness em Portugal. E é uma pessoa ligada à formação de outros profissionais também, e é uma das maiores referências do panorama do fitness em Portugal. Luís, queria começar então consigo, precisamente pelo início da sua vida. Gostava que nos falasse um bocadinho sobre os seus primeiros anos de vida, sobre a sua infância, a sua adolescência e os seus sonhos na altura. Primeiro quero agradecer o convite e a oportunidade de poder partilhar, porque obviamente também faz parte da minha missão e o legado, digamos assim, é deixar alguma história para as pessoas perceberem como é que o fitness evoluiu, não é? E porque é que ele hoje é o que é, e isso acho que é super importante, por isso fica aqui o meu agradecimento. Eu sou de Sintra, não é? Sou de Sintra, que é uma terra fantástica, para quem conhece, e sempre fui uma pessoa muito ativa. Tenho mais 2 irmãos, vivemos na rua, sempre fomos muito ativos, e na realidade eu sempre tive um I have a dream que eu não consegui concretizar, que o meu grande sonho enquanto criança, jovem, mesmo muito pequeno, era ser piloto. Okay. Porque eu tinha familiares que eram militares e estavam ligados à aviação e desenvolvi esta paixão muito cedo. Mas também, por outro contratempo ou não na minha vida, eu desenvolvi um processo de asma, por causa de uma operação, e a coisa complicou-se. Na altura, obviamente com 18 anos, eu não poderia ir para a aviação, pelos requisitos todos que a aviação exigia, principalmente a aviação militar. E senti-me ali um bocadinho perdido nessa altura. E foi porque eu acredito em alinhamentos, perfeitamente em alinhamentos na nossa vida. E nessa altura, houve uma passagem de ano, que a minha namorada na altura disse que queria ir a Cascais, experimentar e não sei o quê, e que ia ser num ginásio, que tinha aberto em setembro de 84. Ou seja, e nós fomos, e até fui depois da meia-noite, porque eu lembro perfeitamente, passei a meia-noite com a minha família, e quando fomos lá ter com esse pessoal em Cascais, que eu tinha sido um americano que tinha aberto aquilo, epá, a gente apaixonou-se pelo local. Logo na altura surgiu em conversa, nós começámos a ir lá a treinar, e tudo começa, quer dizer, por um alinhamento, e ao começarmos a treinar, começámos a entrar dentro desta área. Por isso, basicamente, a minha juventude, desde miúdo até depois, realmente até aos 18, 19 anos, foi sempre muito ativa. Fiz-me desde aquelas coisas todas, o karatê, o futebol, isto, aquilo. Fez dança, pelo que sei? Fiz dança, é verdade, fiz. Foi algo que sempre me despertou, isto tudo por que razão? Porque os meus tios, por exemplo, são todos músicos, ou tocavam, ou seja, todos eles. O meu irmão tocava de ouvido, ou seja, a música sempre esteve muito associada à nossa vivência. E eu facilmente, naquela altura, com 15 anos, já fazia dança jazz, ou seja, era o único rapaz, né? Era um bocado esquisito. A minha mãe pensava, sei lá, o que é que ela pensava. Mas eu sempre gostei de movimento e música. E, inclusivamente, isto também é uma coisa engraçada, a professora de dança jazz, devido ao meu biotipo, porque eu sempre fui alto e tinha muita força nas pernas, também por causa do futebol, mas era esguio. Era mais esguio que sou agora. E ela dizia, inclusivamente, se calhar o balé, inclusivamente, era o perfil que eu deveria procurar, porque inclusive na altura a Companhia Nacional de Bailado estava à procura de homens, de rapazes, não era? E iam entrar tardiamente, que era aos 14, 15 anos, mas eles precisavam desesperadamente de jovens. E eu tinha mesmo quase vai, não vai. Só que aquilo, como era em Lisboa, a minha mãe acabou por não entrar muito em acordo comigo, e então eu continuei na dança jazz. Foi por aí. Ótimo. Já nos deu aqui, já nos contextualizou como foram os primeiros anos de vida. Gostava de agora de tocar no tópico formação. O Luís, em que momento é que decide que quer estudar exercício físico, e gostava também que nos explicasse de que forma é que o fitness entra na sua vida. Como é que a coisa acontece nessa altura? Não.
como eu expliquei, a coisa acontece por causa dessa passagem de ano e do meu interesse em começar a treinar, né? E eu, na altura, estava a trabalhar com o meu pai, estava a trabalhar em Perpignan, o meu pai era sócio de uma série de empresas em Perpignan, que é relativamente próximo de Sintra, né? E então eu ia de Perpignan para Sintra e de Sintra para Cascais, todos os dias para começar a treinar. E fazia as aulas de aeróbica e fazia o treino de força e nessa altura o americano, o Mike, disse, olha, tenho lugar para um de vocês, seria eu ou ela, para começarem a aprender a dar aulas. E na altura, eu estava tão entusiasmado com aquilo e com o meu background que eu tinha de dança jazz e dominar a música e a dança, não sei o quê, foi mais fácil. E então foi a partir desse momento que ele me convida, eu começo a trabalhar lá, ou seja, eu começo a trabalhar em Cascais, realmente... onde começou a treinar? Sim, chamava-se Body Express, que é engraçado, por isso é que o meu ginásio mais tarde vem ser Body Masters, por causa desta... E eu depois trabalhei lá cerca de um ano e tal, quase 2, e depois foi quando o meu pai, de uma forma ou de outra, me influenciou a montar o meu próprio projeto, em conjunto com os meus irmãos, e então é quando nós decidimos abrir um ginásio em Sintra, muito perto do antigo edifício da Câmara Municipal de Sintra, mesmo muito perto da zona onde eu morava, que é a Vila de Sintra. Era a antiga Caixa de Depósitos, que era um banco, não é? E tudo começou por aí, construir aquilo tudo, e realmente isso é que foi o grande projeto da minha vida. Basta as pessoas pensarem que hoje para abrir um ginásio as pessoas precisam de dinheiro, investidores, e chega-se aos importadores, ou mesmo pessoal que faça material, como o trabalho com o Fitec, por exemplo, e este é o material, e a gente chega lá e compra $500 000, e este é um $500 000. Nós construímos as máquinas. Que é isso que as pessoas não têm mínima noção da mega tarefa que foi, em conjunto, obviamente, com uma equipa, que foi a tal sorte do meu pai ter estas pessoas com competências para trabalhar o ferro, que era da metalúrgica, porque estavam ligados às máquinas de construção e que para eles era peanuts fazer aquelas coisas, não é? E então nós fizemos o conjunto todo de máquinas, fizemos os pesos que vocês conhecem, calibrados de 20 e de 25 kg, as barras de 2,20 m com os rolamentos nas pontas. Por isso as pessoas não têm noção. Sim, para quem nos está a ouvir e para toda uma nova geração, isso é quase pré-histórico. É pré-histórico. Quando os meus alunos da faculdade falam em dificuldades e quando a gente os coloca aqui a estagiar e tem as portas abertas, nós é que abrimos as portas. Claro. Né? Nós chegámos a um banco pedir dinheiro para um ginásio que as pessoas nem sabiam o que era um ginásio. Claro. Era isso que eu queria falar consigo, que estamos, penso eu, em 85, meados dos anos 80, o fitness não existia em Portugal. Pouco existia, rudimentar dos anos 80, ou seja, mas havia quase, por exemplo, eu lembro-me de Sintra, Cascais, havia no Dramático, claro. No antigo, né? Não é o novo, sim. Porque estava ligado à área do desporto em si, de resto não havia nada. Não havia informação, não havia livros, não havia internet. Nada. O Luís se inspirou ou se baseou para construir o seu ginásio? Como é que isso aconteceu? Isto é engraçado ver esta história, porque é assim, meu pai viajava já muito, e principalmente na Europa, por causa do negócio dele. E o que eu fazia era, quando ele ia lá fora, que seria, neste caso, a Europa, tudo o que houvesse sobre, nomeadamente livros, né? Dos primeiros livros que eu tive, para vocês perceberem, foi a Enciclopédia do Arnold. Ainda tenho lá em minha casa, que é um livro deste tamanho, vem dos anos 70. Um santo grau, quase. Os vídeos que nós víamos era o Pumping Iron, que foi gravado também nessa altura. E seguiríamos, porque não havia, cá em Portugal não havia, ponto. E tudo o que nós tínhamos tinha sido vindo de fora. E nós não sabíamos o que é que havia lá fora. Por isso nós tínhamos esta máxima. Por exemplo, o Pedro Maia é das primeiras pessoas, logo no início dos anos 90, que vai às convenções nos Estados Unidos. E eu lembro-me perfeitamente de lhe pedir, por exemplo, os primeiros elásticos com que eu trabalhei, foi o Pedro Maia que meteu os Estados Unidos, porque nós aqui nem tínhamos. Né? Depois apareceu as primeiras bandas utilizadas na fisioterapia. É um bocadinho este o caminho que nós traçamos, claro. Percebes? Então era tudo, o fitness em 85 era completamente rudimentar, não tem comparação com hoje em dia? Claro que não, né? Ou seja, era uma coisa que nós andávamos às apalpadelas, trabalhávamos com cassetes, o pessoal chegou a trabalhar com vinil, não era, porque nem havia música, nós não tínhamos música, gravávamos na rádio, a cidade, como é que se chamava aquilo, o programa, era uma estação de rádio da cidade. Sim. E então gravávamos as músicas, de vez em quando apareciam os anúncios, a gente estava a dar as aulas, aparecia a cassete com o anúncio gravado,
esquece, como diz o outro. Sim, e o que eu lhe ia perguntar é também, a Les Mills ainda não existia na altura, penso eu. Não, a Les Mills, a nível internacional, só aparece, eles lançaram os programas em 97. Ou seja, ainda já quase 10 anos depois. Como é que funcionavam as aulas de grupo na altura? O que é que era uma aula de grupo? Só para vocês terem uma noção, a Jane Fonda surge nos Estados Unidos no início dos anos 80, né? E antigamente havia esta decalagem de informação entre a Europa e principalmente entre a Europa e os Estados Unidos. Então, entre Portugal e os Estados Unidos era assim uma aberração da natureza, né? Pois as coisas aconteciam muito mais tarde. E ela surge no início dos anos 80 e nós arrancámos nessa altura, 84, 85, com as aeróbicas, não havia step, não é? O step aparece mais tarde. Basicamente, o que é que nós fazemos? Portanto, eu quando comecei a trabalhar, nem havia coreografias. Okay. Ou seja, a gente fazia um método que nós chamamos o follow the leader, era do género, era super atlético. Eu, nos anos 80, quando comecei a dar aulas em Cascais, né? O que aconteceu é que nós fazíamos um treino atlético, portanto não havia roupa, só vocês vissem fotografias que eu tenho daquela altura. Aquilo é de loucura, na minha biografia aparecem algumas, né? Porque nós não tínhamos ténis, não tínhamos, as superfícies eram cimento com aquela carpete industrial por cima, porque não havia pisos, né? Okay. Engraçado começar logo a treinar com um palco, porque isso foi a ideia do americano, ter um palco redondo, okay. Uma coisa mínima, mas era um palco. E então nós nem tínhamos, a coreografia era freestyle, era correr, e depois de repente era levantar os joelhos, e depois de repente era fazer polichinelo. Mas improvisado ou preparado? Era improvisado. Na altura a gente punha a música e tínhamos aquelas habilidades motoras que a gente sabia que se fazia ali e fazíamos, e o sol seguíamos. Claro. Ou seja, não havia uma estrutura, essa estrutura é trazida para Portugal, sem dúvida nenhuma, pelos brasileiros, por amigos meus que vieram depois trabalhar para cá, mais ou menos logo no início dos anos 90, sim. E é aí que também o mercado dá aquele salto a partir dos anos 90, né? Ok. Por volta dessa altura, sei que também, e o Luís já falou sobre isso, sobre o grande projeto da sua vida, que foi o Body Master, o ginásio em Sintra, penso eu. Sim. Gostava de saber como é que o ginásio era seu e dos seus irmãos, como é que o Luís via o negócio, ou seja, o Luís posicionava-se de forma mais técnica ou já via o fitness como um negócio com potencial para crescer nos próximos anos? Quais eram as suas perspectivas na altura? Não, nós acreditávamos, né? Nós acreditávamos, inclusivamente, esta questão até dos equipamentos foi feito com uma visão, porque isto também tem a ver com a influência que o meu pai tinha da área da gestão e de negócio, que era fabricar depois, ter uma própria marca, ou seja, nós criámos uma própria marca dos equipamentos e das barras e dos discos no sentido de poder também depois eventualmente comercializar, que era importante, né? O próprio ginásio depois sofreu várias evoluções, ou seja, aquilo quando abriu praticamente era um espaço único, que era realmente onde era a Caixa Geral de Depósitos, e a primeira grande tarefa foi dar cabo da Caixa Forte da Caixa Geral de Depósitos, que era em botão armado, e nós temos que partir aquilo tudo, que foi assim uma coisa dantesca. Mas depois ficámos com as instalações ao lado, depois ficámos com o espaço por cima também, e era para ficar depois também para o outro lado, mas depois houve ali uma série de barreiras, inclusivamente, isto é as coisas que às vezes cá em Portugal não funcionam muito bem, que é o amigo do amigo, e a própria banca criou-nos ali algumas dificuldades de implementação de ideias, de projetos, e as coisas depois emperraram ali. Mas eu sempre senti, na realidade, que o mercado iria se desenvolver em grande, tanto que, por isso nessa altura, a licenciatura que havia era a licenciatura de Educação Física, né? E nós nem estávamos aí porque não transmitia nada, né? Mas eu logo ali, muito próximo dos anos 90, comecei a perceber, e isto tudo por uma razão, tem os tais alinhamentos. Ao lado da casa dos meus pais, onde namorava, tinha uma farmácia. Okay. E houve uma altura, né, que foi requisito as farmácias começarem a ter um diretor técnico. E eu lembro-me perfeitamente de dizer assim, isto está a acontecer nas farmácias e isto vai acontecer nos ginásios. E comecei a pensar que nós, que estávamos ligados aos ginásios, de uma forma ou de outra tínhamos de ter formação específica, e foi quando eu decidi então apostar e vir tirar a licenciatura de Educação Física, por essa necessidade. Quantos anos tinha na altura já? Então, quando fui para a licenciatura, aquilo já foi em 90, 91, por isso eu já estava quase com 30 anos. Okay. Quando eu decidi que precisava de mais formação, okay,
e que sabia que mais tarde ou mais cedo na nossa área iria ter alguma acreditação, assim como que surgiu nas farmácias e pela minha saúde, que foi isso que eu pensei na altura e quis arriscar. Tanto que eu tinha amigos meus, por exemplo, até tinha um amigo meu que era mais até ligado ao judo e tudo, e ele queria também apostar na área, e era professor já de judo e não sei o quê, chegou a ir pertenceu à Seleção Nacional e chegou a ir aos Jogos Olímpicos, e nós até fomos os dois para tirar a licenciatura. Ele depois acabou por ficar no FMH e foi quando eu fui para a Universidade de Lusófona. Onde hoje é professor. Sim. Quando ingressa na licenciatura, o Luís era jovem, era bastante jovem, estava no início da carreira. O que é que perspectivava, qual era o seu objetivo na altura? O que é que queria fazer realmente? Na licenciatura, obviamente, depois nós aqui tínhamos dois caminhos, não é? Eu queria continuar como o ginásio, mas obviamente também sentia que o ginásio, porque também a adesão ao exercício ainda era mais baixa que hoje, não é? Sim. E nós tínhamos alguma dificuldade, mas já tínhamos aquilo bem estruturado. Eu já trabalhava era quase um family center, né? Trabalhava com Misericórdia de Sintra, tinha todos os infantários da Misericórdia a trabalhar comigo em Sintra. Eu já tinha 120 miúdos na altura, ou que iam ao ginásio, ou que eu é que ia ter com eles ao espaço. Já trabalhávamos assim nesse nível. E obviamente trazíamos um income muito importante para o ginásio, para nos manter à tona d'água, para a gente conseguir sobreviver, investir e pá. E eu depois aqui vejo duas frentes, que é conseguir trabalhar na educação física, na escola, onde eu tive também a trabalhar, em conjunto com a área do fitness. E inclusive juntar as coisas. E era engraçado, a gente tinha vários projetos até com equipas, por exemplo, um projeto interessante, depois, mais tarde, também outra vez nesta questão de alinhamentos, e já vos para passar a explicar, que é São Pedro de Sintra tem uma piscina, e eu apresentei um projeto na piscina para os nadadores da piscina fazerem treino de força, já naquela altura. E então eles iam lá fazer treino de força. Uma miúda, que é a Ana, que é a mulher do António Sacavém, é a pessoa depois que se lembra de mim e eventualmente para vir para o Sol Play aqui para Linda a Velha, para trabalhar diretamente com o António Sacavém. Isto está tudo ligado, isto é impressionante o alinhamento. Ótimo. Estávamos então, vamos agora entrar nos anos 90, década em que as aulas de grupo aparecem no mundo inteiro. Sim, começa a surgir com mais força. Começa a surgir. Gostava que nos falasse do início, e sei que acontece mais ou menos por essa altura, da sua ligação às modalidades Les Mills, o aparecimento da Les Mills, e também à MANS. Fala-nos um bocadinho desses tempos. Por isso, basicamente, quer dizer, eu estou ali cerca de 12 anos em Sintra, né? Ia tirar a licenciatura, e no final da minha licenciatura, é um ponto de viragem também na minha carreira profissional, que é, entre 97 e 98, no início de 98, eu sou convidado a vir para o Sol Play, através do contacto realmente da Ana Sacavém, que me apresenta ao António, que não conhecia na altura, porque eles também tinham acabado de fazer a licenciatura, estavam-se a envolver cada vez mais nesta área, e ele convida-me para vir para o Sol Play, e logo, praticamente no mesmo momento, eu sou convidado para vir a começar a trabalhar com a MANS, que eu cheguei inclusive a trabalhar noutras convenções, nomeadamente com a Alice Rodrigues, que era quase concorrência da MANS, mas 2 e 3 anos antes eu participei em 2 ou 3 convenções com ela. Depois aceito o convite da MANS. Entretanto, antes da MANS eu já estava a dar formação para a Bravo e Barreno, que eram uns cursos que nós tínhamos vindo diretamente da Associação Nacional de Educação Física Espanhola, só trazíamos os manuais, onde trabalhei também com o Pedro Maia, com a Fernanda, que está na Federação de Ginástica, que ainda começamos a dar formações de instrutores até antes da própria MANS começar. E depois sou convidado então para a MANS, e na MANS arranquei várias frentes, que é na área da formação. Nós começamos a ter cursos de instrutores, e depois, em 98, é quando arranca também os programas, com o Body Pump. O Body Pump foi o primeiro. Foi, que inclusivamente eu tomei conhecimento desse programa, engraçado nesse ano, nos Estados Unidos, que é quando eles lançou o programa na convenção da IDEA. Portanto, e então as coisas estavam... estava tudo ligado e já sabia, ou seja, de forma antecipada, o que é que iria chegar a Portugal. O Body Pump é o primeiro programa. Era muito diferente esses primeiros programas da Les Mills do que são hoje, passados mais de 20 anos? São 22 anos a trabalhar com os programas, né?
O próprio Pump já tem mais de 30, né? Pois. Pronto. Mas a nível internacional tem cerca de 23 e a nível, em Portugal tem 22, porque na altura a Manze era, digamos assim, trabalhava diretamente com a FitPro em Inglaterra, era um subagente, como a gente chamava. Não era um agente, era um subagente. Por isso o agente para Portugal era a Fitna, que a gente chama FitPro, que era uma das maiores instituições na Europa ligada ao fitness. E depois, entretanto, o Manze, que também era subagente, é que acabou por ficar com os royalties da Les Mills cá em Portugal. Pronto. Claro que era um programa, a base era a mesma, né? Por isso a estrutura era igual e por isso vê-se que não é uma moda, né? Por isso é algo que veio para ficar, a estrutura é praticamente a mesma, ou seja, a faixa 1, a faixa 2, é igual, a base é a mesma. Obviamente, depois houve uma evolução muito grande que é do programa em si e principalmente começámos muito com o tipo de treino mais tradicional, né? Porque eu lembro perfeitamente de estar nos Estados Unidos e ficar assim, uau! Era isto que eu precisava, porque na altura a gente já trabalhava com localizadas, mas trabalhávamos com as caneleiras, com os halteres pequeninos, e é quando eles surgem com uma barra e com discos. Claro. E nós que treinávamos na sala de exercício, para nós ter barras e discos dentro do estúdio era fenómeno, porque era uma forma de nós fazermos coisas muito diferentes, ter muito mais cargas, dentro da limitação que aquilo possa dar, mas para nós era uau, isto é bombástico. Claro. E por isso é que eu me apaixonei logo pelo Pump, digo assim, isto eu precisava disto para as atividades de grupo, para dar o salto na minha localizada. E, entretanto, o programa obviamente evolui, não só na componente técnica, porque funcional para mim é tudo, não é? Mas, de uma forma ou de outra, tem uma perspectiva diferente, já mais multiplanar do exercício de treino de força, e evoluiu imenso. E nós, profissionais, evoluímos em simultâneo. Ou seja, não é só a questão técnica, mas também muito em questão da própria competência, né? Do coaching todo, digamos assim, dos profissionais, né? Por isso não tem nada a ver com como a gente dá aulas hoje e como dava... Claro. E o que eu gostava de perguntar é, já perguntei como é que era no passado, para onde é que acha que caminha a Les Mills, os programas Les Mills? Daqui a, portanto, em Portugal já estão há mais de 20 anos, daqui a 20 anos, como é que será? Consegue... É quase futurologia, eu sei. Não, eles são a empresa que, a nível de atividades de grupo, são a melhor empresa do mundo. Sim. Ponto. Isso venha lá quem vier. Porque envolve muita gente, envolve muito dinheiro, eu estou muito por dentro de todo o trabalho, já estive 4 vezes na Nova Zelândia, já estive várias vezes em casa do Philip Mills, né, e da Jackie Mills, são os proprietários da empresa, por isso trato eles de tocato lá. Tenho uma relação com eles muito forte, de há muitos anos, né, e sei que são pessoas determinadas, não só no negócio em si, né, eles têm um livro que é o Globizity, mas na preocupação que eles têm também da sociedade e do mundo, e porque têm filhos e já têm netos e acreditam perfeitamente porque sempre acreditaram nesta questão do exercício e da forma como ele pode influenciar uma sociedade mais saudável, não é? Por isso, a forma como eles têm isto projetado, né? Eles têm isto muito bem projetado no tempo, né? No tempo. Agora em junho iríamos estar todos juntos outra vez, pelo menos uma vez por ano, no Global Summit, que não vai acontecer, não vai acontecer só eventualmente online. Mas nós temos e eu durante 10 anos estava 3 em 3 meses. Durante 10 anos, praticamente estava 3 em 3 meses com eles uma semana. Okay. Por isso vocês estão a ver a quantidade de energia que foi gerada para este teamwork, digamos assim, necessário. Hoje já não é preciso, então com a tecnologia. Mas acredito piamente que eles têm todas as estratégias para estar ainda mais fortes, porque nós andamos a estudar, inclusive isto nos doutoramentos que nós fazemos e na investigação que nós fazemos, tem a ver com este efeito do groupness, como a gente lhe chama, que é da tribo. Por isso, o que nós queremos desenvolver aqui, e eu falo por mim, é o mesmo sense of belonging que o pessoal tem, por exemplo, no futebol. Claro. Imagina o pessoal que é associado ao Porto, ao Benfica, ao Sporting, por isso vocês estão a ver esta energia que o futebol tem, porque já tem um século e tal, não é? Transferida para o fitness. O fitness é muito recente, ou seja, se nós conseguirmos, de uma forma ou de outra, que as pessoas, pelo menos em relação ao fitness em si, e depois, se calhar, em relação à marca A, B ou C, consigam desenvolver esta que a gente chama Love Brand ou Love Mark, como é da Les Mills. Nós temos atualmente pessoas, a Les Mills é Les Mills, venha lá quem vier, percebem? Os programas todos queiram tentar imitar, ou que não sei o que, não tiveram hipótese nenhuma a nível mundial. Isso suscita paixões, a Les Mills. Porque é muito trabalho muito bem estruturado. Não é perfeito, não há trabalhos perfeitos,
mas dentro daquilo que a gente sabe, tem muita qualidade. E no futuro eles vão vingar, de certeza. Por exemplo, acredita que há espaço para novos programas? Já há muitos? Vêm mais programas. Vem mais? Vem. Ok. Pode adiantar alguma coisa? Não posso dizer quais são, Sim. mas eu sei que vem. Pelo menos mais 2. Agora, quer dizer, esta contingência toda. Claro, sim. Mas isto é um momento na nossa vida. Vai passar. Eu costumo dizer, nós somos uns meninos mimados. Né? Estas gerações são uma camada de meninos mimados. Porque as gerações, inclusive anteriores à nossa, sim, já passaram por coisas muito piores, sobreviveram e ficaram mais fortes. Basta vocês perceberem da forma como a gente evoluiu no último século e meio, que não chega a século e meio. Sim. E vocês vão ver as dificuldades que as gerações anteriores tiveram, que lutaram, que conseguiram e fizeram os avanços todos que nós hoje temos na sociedade, principalmente no último século, digamos assim, né? Porque, para perceberem, o carro foi inventado há pouco, de um século e qualquer coisa. Perceberam? Os aviões, a mesma coisa. Claro. Também entendeu? Os aviões veio um pouco antes da Primeira Guerra Mundial. E atualmente, hoje, a gente vê o que vê. É o que não falta. Por isso, agora imaginem, não é? Sim, claro. O que eu gostava de lhe perguntar também, agora fugindo um bocadinho da parte das aulas de grupo, voltando à sua formação académica, o Luís conclui a licenciatura e ingressa depois no mestrado. Não sei o quão depois, gostava de perceber. Eu fui um pouco mais tarde, foi quase... Aquilo foi para aí em 2000, foi para aí passado 5 ou 6 anos. Okay. Também alinhamentos outra vez, porque eu digo nós, porque nós tínhamos um grupo, que era um grupo super importante, se calhar um dos grupos mais fortes que eu trabalhei até hoje na minha vida profissional, que era realmente a coordenação e direção que nós tínhamos no Solplay, onde eu mencionei já o Galileu, o António Sacavém, e obviamente outras pessoas passaram, o Diogo, o Angelino, isto na parte da direção, depois da coordenação, eu tinha quase como se fosse um meio-irmão, que é o Frederico Raposo, que trabalhámos durante muitos anos, né, juntos. E nós, eu e o Frederico, decidimos ir ter ao mestrado na FMH. E foi aí, ou seja, e em conjunto com alguns profissionais que trabalhavam connosco também na altura, o caso do Pedro Leix, por exemplo, que atualmente até é meu colega na faculdade e evoluiu também para doutoramento na área de biomecânica, e nós todos fomos fazer, foi o segundo mestrado do FMH da área do exercício de saúde, que de uma forma ou de outra era uma mais-valia para nós termos um mercado mais competente, começando por nós, para tentarmos de uma forma ou de outra dar mais credibilidade e esta Eva Dream trabalhar com a saúde. Já naquela altura nós tínhamos e tentámos concretizar uma série de projetos dentro desta nossa Eva Dream, e o mestrado veio dar esta credibilidade para nós trabalharmos com mais competência ainda do que trabalhávamos nos anos 90, e isso aconteceu. Mestrado em? Exercício de saúde. Luís, queria agora perceber também como funcionava nessa altura a sua gestão pessoal. O Luís tinha o seu negócio, o seu ginásio, tinha as aulas de grupo, tinha a Manze, tinha as viagens para as convenções, tinha a sua vida pessoal. Como é que 24 horas chegavam para tudo isso? Isto na vida tem tudo a ver com opções, não é? Claro. E obviamente porque é que eu não consigo distinguir o que é vida pessoal e vida profissional, porque para mim é um todo. Está misturado, ok. Ou seja, é o meu Ikigai, como a gente lhe chama, para quem quiser procurar o que é isso. E isto é tudo uma questão, obviamente, se calhar perdemos em algumas coisas e ganhamos noutras, não é? E eu inclusivamente nesses anos, para ganhar inclusivamente dinheiro para pagar a licenciatura, eu trabalhava na noite. Ainda faltava essa parte. Ainda faltava essa parte. Okay. Isto é impressionante, mas é um esforço muito grande. Ainda hoje, ou seja, eu sei perfeitamente que a nível de gestão de tempo, por isso é que o meu doutoramento tem sido uma coisa muito prolongada no tempo, claro. E mesmo até o próprio mestrado também foi um pedaço, exatamente por isto, ou seja, para nós conseguirmos realmente ter este foco de várias frentes de trabalho, né? Às vezes os timings têm que ser timings diferentes para uma pessoa que esteja a fazer, neste caso, um doutoramento e esteja sobre, eventualmente, sei lá, tirou uma licença sabática ou eventualmente está só realmente focado no doutoramento e consegue fazer aquilo em 3 anos ou 4 anos no máximo. Claro. E nós é impossível mesmo, com as diferentes responsabilidades que nós temos, né? E com a idade que temos também é diferente. Sim, tocando no tópico de doutoramento, fala-nos um bocadinho sobre o tema que está a explorar, a estudar, e quando é que perspectiva acabar esse doutoramento?
Aquilo é assim, isto há cerca de quase uma década, quase há 10 anos, eu fiz um shift a nível da compreensão do próprio mercado e principalmente na vertente dos profissionais, não é? Porque isto faz um bocado de confusão, isto são números internacionais, mas a verdade é esta, nós temos mais ex-praticantes de fitness do que praticantes. Okay. Ou seja, temos muita gente a entrar e muita gente a sair. E dá que pensar, claro. Pronto, e isto já está detectado desde os anos 90, ou seja, nós sabemos isto, os primeiros 6 meses são muito críticos, infelizmente temos porcentagens muito baixas, está próximo de 7%, mas mesmo assim é uma porcentagem extremamente baixa de pessoas, e não é só estarem no fitness, o problema não é só a questão da associação ao exercício, né? A questão é da consistência no exercício, porque não vale a pena estar a pagar e depois não aparecer. E o problema passa por isto, porque nós estamos na área da saúde e estamos preocupados em que as pessoas se mexam 150 minutos por semana, que basicamente seriam 30 minutos em 7 dias, que é o microciclo, 5 deles fizessem meia hora. E a maior parte da população não faz meia hora. Não faz, mesmo os profissionais. E eu arrisco-me a dizer isto, não é? Sem problema nenhum. Não, é de certeza. Por isso é que as pessoas conhecem-me, que nós queremos resolver os problemas dos outros. E para nós resolvermos os problemas dos outros, como dizia o Gandhi, tens de resolver os teus próprios problemas. Muda em ti aquilo que tu queres mudar nos outros. É o chamado walk da talk também. Pronto. Um bocadinho, não é? E a gente sabe isso perfeitamente. Nós temos uma pequena elite, em que dentro da elite, alguns estão fit. Mesmo assim nem todos. Nem todos. E não tem problema nenhum dizer isto para a câmara, seja onde for. E para quem me conhece sabem que eu não tenho pena nenhuma dos profissionais que não treinam. Porque para mim faz-me impressão alguém falar do exercício e não o praticar. Claro. Porque obviamente isto tem que ver com processos de liderança e eu estou a tentar passar o remédio para ti e o remédio não serve para mim. E isto tem relação, a nível de relacionamentos e da vossa capacidade de liderança perante o outro, não funciona. Claro. Percebem? Porque em lado nenhum isso é possível de fazer. A teoria sem prática perde poder, se calhar. Não faz sentido. Claro. Não faz sentido. E principalmente quando nós queremos influenciar aqueles que mais gostamos, não é? Como nós próprios não o fazemos. Ou seja, isto é um bocadinho aquela máxima do Ferreiro, não é? Espeto de pau. De pau em casa de Ferreiro. Em casa de Ferreiro, exatamente. Voltando um bocadinho atrás na conversa, voltando à Mans, uma das suas casas, quase, fala-nos um bocadinho ao longo dos anos, e já são mais de 20 anos ligado à Mans, sobre a sua evolução na empresa e sobre a sua função atual. O que é que o Luís faz na Mans neste momento? Ou seja, da Mans, obviamente, estou ligado ao Lazy Mills, eu sou training manager da Lazy Mills, né? Sou responsável técnico, digamos assim, da própria equipa Lazy Mills, toda a gente conhece, somos quase 50 e começámos 4. Né? Quando nós começámos éramos 4 indivíduos e atualmente a equipa tem quase 50 pessoas. Né? Okay. A equipa de técnicos só. O Luís é a figura central? Ou... Sim, sou, digamos assim, é o responsável pela equipa toda a nível técnico e obviamente já estou lá há mais de 2 décadas, né? E muita gente entrou, muita gente saiu e pronto. E por isso eu na Mans trabalho com essa frente. Depois trabalho com a parte da formação, dos tais cursos, que começou com os IFEs e IFIs, que eram os cursos de fitness, instrutores de fitness, que depois, de uma forma ou de outra, o meu trabalho depois na Lusófona permitiu, inclusive, criar aqui um próprio alinhamento, uma própria parceria, conseguiu, e eu lutei muito por isso, porque acreditava que isso iria funcionar, que era realmente uma instituição privada, que seria a Mans, conseguir trabalhar com uma cooperativa, que seria a própria Lusófona, e criei aqui uma simbiose entre ambas as instituições, de tal forma que foi a primeira instituição a nível nacional a ter pós-graduações, em conjunto, né, com a Lusófona. A própria licenciatura foi a primeira do mundo a ter o PUMP e o Balance na licenciatura. Do próprio mestrado a ter o GFM, que é o Grupo Finance Manager, também no mestrado da Lusófona. Ou seja, isso foi tudo formas de eu conseguir ter o I Have a Dream de dar credibilidade mais ao fitness e nas 2 empresas, nesta sinergia toda criada, que, pronto, de uma forma ou de outra, sempre foi também o meu alinhamento, digamos assim. Claro. O Luís toca aí num ponto importante da Universidade de Lusófona. O Luís é professor na Universidade de Lusófona, é formador na Mans e agora também está associado a uma modalidade relativamente recente, que é o GoFlow. Gostava que nos falasse fundamentalmente sobre a sua atividade neste momento enquanto docente na Universidade de Lusófona, é docente de que cadeiras, de disciplinas,
E fala-nos também um bocadinho sobre o GoFlow, que é algo novo e inovador. O meu trabalho na faculdade, que eu comecei no ano 97 para 98, e a própria faculdade passou por várias fases de mudança, né? Porque nós tínhamos só a licenciatura de Educação Física e eu na altura comecei com a opção que era da Alice Rodrigues, que era aeróbica, e que eu depois consegui transformar aquilo com aeróbica, localizadas, depois comecei a colocar o treino de força lá também e aquilo evoluiu. Entretanto, a licenciatura deixou de ser licenciatura de Educação Física, mas depois também começou a ter o curso de aptidão física, que depois acabou, depois com, entretanto, o Tratado de Bolonha, com a mudança dos 5 anos para os 3 anos, a própria Lusófona abre 3 ramos, que é a Educação Física, treino desportivo e exercício de bem-estar. E eu estou focado no exercício de bem-estar. Pronto. Sempre trabalhei com o treino de força lá, que a gente chama de Fitness 2, depois com o próprio Body Balance, que era dentro do Fitness 3, que era dentro do Mind Body, e com a opção, tenho a opção de treino personalizado já desde o início, treino personalizado, isto na licenciatura. Por isso nós temos uma opção de um ano inteiro, que é sobre treino personalizado. E depois no mestrado, nós estamos a trabalhar com prescrição do exercício, com populações especiais e necessidades especiais, ou fases especiais da vida. Depois com a parte mais virada, também foi a primeira, virada para a direção técnica. Por isso nós temos disciplinas lá no próprio mestrado que dão obviamente as ferramentas para os profissionais depois serem bons diretores técnicos e serem realmente uma das peças importantes na gestão destas equipas. Perfeito. E por isso o meu trabalho na faculdade está neste âmbito. Depois, o mestrado também é lá na faculdade, mas aí já é um âmbito muito do pescoço para cima, que tem a ver com mudança comportamental. Certo. Um pequeno parênteses antes de falarmos do GoFlow, e gostava de perceber, de saber a sua opinião sobre isto. Pelo menos é o que eu sinto um bocadinho, eu que fiz a licenciatura há pouco tempo, sinto que as faculdades ainda estão muito moldadas para o ensino da educação física pura e dura, para professores de educação física. Porquê é que o fitness é recente, mas já está em Portugal há mais de 20 anos? Porquê é que o fitness... Há mais de 30. Há mais de 30, sim, tem razão. Comigo são 35, pelo menos. Porquê é que acha que, não sei se corrobora com a minha opinião, mas porquê é que acha que o fitness não está mais dentro das faculdades? Porque a maior parte dos profissionais que estão na faculdade não sabe o que é o fitness. Ponto. E já lá estão há 20 ou 30 anos, e é pessoal que está completamente fora deste mundo e nem quer entrar neste mundo porque não sabe. E nem admite que, eventualmente, se calhar, darem uma oportunidade a uma área tão importante, porque, obviamente, nós pensamos muito em educação física, mas a educação física dura até aos 18 anos. E 18 anos é uma parte da nossa vida. E a maior parte das pessoas que saem de educação física não vão fazer mais nada relacionado com a educação física. É um facto. Se eu perguntar a alguém, então, mas quando é que foi a última vez que jogou futebol, ou jogou basquetebol, ou jogou voleibol? É raro. É raro, a porcentagem de pessoas é mínima. Dá para entender isto ou não? Se calhar, a educação física tem que se focar mais em depois da educação física, o que a pessoa poderá vir a fazer. E o fitness é uma resposta cada vez mais credível, ou seja, não quer dizer que seja tudo indoor, não é? O fitness também pode ser outdoor, ou seja, mas qualquer coisa, e de uma forma ou de outra, as próprias licenciaturas deveriam, de uma forma ou de outra, preparar melhor os profissionais para virem trabalhar nesta área com este tipo de população. Porque o problema disto nem tem a ver muito com a prescrição do exercício, tem a ver com a prescrição do exercício adaptada a uma população em que tem níveis de autoeficácia baixos e níveis de automotivação baixos. Isto é que é o problema. E por isso é que nós vemos que chegamos ali a um centro comercial e quando vamos a uma área de alimentação, vemos aquelas mesas todas, basta vocês pensarem assim, só 1 ou 2 mesas é que treina. Sim. Não é? Nós em Portugal temos 27% da população a dizer que faz qualquer coisa. Mas na realidade, 3 ou mais vezes, só sei 5%. Claro. Por exemplo, fala-se, aproveitando que estamos a falar disto, e eu ia falar mais à frente, mas falo já, fala-se naquele número de 5, 6% de taxa de penetração do fitness. Agora está quase em 7, é 6 ponto qualquer coisa. Comparado com outros países, por exemplo, os países nórdicos, a percentagem é manifestamente... Nem a nórdica, a gente tem das percentagens mais baixas da Europa. Porquê? Porquê é que acha que isso acontece? Porque obviamente tem a ver aqui com várias frentes, não é? Porque... Repare, há cada vez mais ginásios, desculpe interrompê-lo, mas há cada vez mais ginásios, mais cadeias, e há menos pessoas a praticar. Para mim, olha, um problema logo é com a cadeira de educação física na escola. A maior parte dos miúdos não sai de lá inspirados.
continuam a treinar, continuam-se a dar educação física como se dava no meu tempo, há 20 anos. Com aqueles testes de avaliação do vai e vem, disto e daquilo, não faz sentido nenhum. Para mim não faz sentido. Ou seja, era interessante eles perceberem, realizar tipos de exercício que sejam cativantes, que eles gostem. Por exemplo, um miúdo que sai do 12º ano e venha para o fitness, está cheio de medos, porque ele nem sabe o que é que vai enfrentar. Tudo o que nós fazemos aqui, nada é passado na educação física. Um agachamento? Eu vou para o desconhecido, então porque é que eu vou ir para o ginásio se eu nem conheço, se eu nem sei? Ou seja, há aqui uma disparidade entre, principalmente as novas gerações, né? Entre as novas gerações e aquilo que se faz de educação física, que depois não dá continuidade. E a maior parte deles nem se aventura porque tem medos, tem receios de vir para aqui. Não é pela quantidade de luz, porque nós somos dos países na Europa com a maior quantidade de luz. Sim. Eu já trabalhei no norte da Europa todo, incluindo Rússia, e a maior parte daquela gente, às 5 da tarde já é de noite. Sim. Estão-me a entender? Ou seja, nós aqui temos um país com uma temperatura tão amena o ano inteiro, temos a quantidade de luz que temos, como eu já referi, e há aqui qualquer coisa, que é um gatilho, como a gente chama, um gatilho, que falta este gatilho para as pessoas começarem a mexer. E depois, obviamente, é assim, não ajuda também, nós estamos a pagar impostos da forma como pagamos, se calhar se mexessem no bolso das pessoas, as pessoas percebessem, de uma forma ou de outra, poderá ser algo controlador, mas se as pessoas percebessem que, realmente, eu ao fazer exercício físico durante o ano e ter os benefícios, se calhar pago menos de seguro, porque fico menos... Eu pago de seguro, eu quase não utilizo o meu seguro. Claro. Felizmente, não é? Estão-me a entender o que eu estou a dizer? Ou seja, isto, comparado com uma pessoa que se calhar precisa do seguro todos os meses, ou mês sim, mês não, porque tem índices de... Normalmente, né, pessoas que estejam descondicionadas, os obesos, têm índices de morbilidade e mortalidade muito mais elevados. Claro. Por isso há aqui uma série de coisas que são precisas serem feitas, é nós entrarmos, se calhar, mais na televisão, nós ganhamos alguma credibilidade mesmo com a área da saúde. Por isso há aqui uma série de frentes que têm que ser bem trabalhadas. Nós já trabalhamos há muitos anos, eu já participei em projetos, vários projetos nos últimos 30 anos. Só que as coisas são muito lentas. São muito lentas. E isto mexe um bocadinho, ou seja, como é lógico, os países lá fora são muito mais abertos a dar a mão a pessoas que tenham ideias inovadoras, a querer mexer, e obviamente contribui para esta desgraça destes números, não é? Claro. Já vamos voltar mais à frente a outro tipo de opiniões do Luís. Gostava agora sim de fechar este parênteses e voltar à parte da formação. Certo. E sei que o Luís é o rosto principal, ou um dos rostos principais a nível mundial, sim. Um dos dois rostos, penso eu, da GoFlow. Fala-nos um bocadinho deste novo projeto. Com o GoFlow aconteceu-me o mesmo que me aconteceu com a questão do body pump e com a barra, na altura, quando trabalhávamos só com a localizada. Okay. Por isso, quando vejo a barra e vejo os discos, a mesma sensação que eu tive quando vi o GoFlow foi em relação ao treino de suspensão. Por isso, nós conhecemos o treino de suspensão, uma das fitas tradicionais, que era o TRX, e eu trabalhei, inclusive trabalhei na gímnica durante algum tempo, e trabalhei com outros tipos de equipamentos funcionais, mas quando foi apresentado aquele equipamento, é o equipamento que veio revolucionar completamente o treino de suspensão. Porquê? Porque junta estes dois mundos, que é as tais resistências progressivas ou regressivas, no caso do elástico, com o treino de suspensão. Ok. E aquilo é de tal forma, a inovação é de tal forma, para as pessoas perceberem, que eu normalmente quando pego no equipamento, olho para o equipamento e digo, este equipamento tem uma determinada limitação. E dentro de tudo que nós temos dos tais ditos treinos funcionais, que eu não gosto muitas vezes de entrar por esta palavra, porque a única coisa que eu gosto da palavra funcional é as primeiras 3 letras, que é o fun. Okay. Perceberam? Pronto, para mim funcional, acima de tudo, tem que ser fun. Claro. E depois tudo tem que ser funcional. Mas pronto, dentro desta terminologia que às vezes as pessoas denominam dos equipamentos, entre as BOSUs, as bolas, o próprio treino de suspensão, elásticos, aquilo é dos equipamentos que eu conheço com menos limitações. Okay. Porquê? Porque eu consigo treinar as várias capacidades físicas e pensando até mesmo na força, eu consigo treinar força de tal forma que só não consigo treinar a taxa de produção de força. Até a hipertrofia eu consigo treinar aquilo. Claro. E no treino de suspensão é muito difícil treinar a hipertrofia. Vão entender? Ou seja, e como é que a gente designa isto? Porque vocês conseguem construir fadiga mais periférica, sim, mesmo com o equipamento, porque tem a hipótese que é de progredir e regredir as resistências, okay, que é trabalhar com um elástico, 2 elásticos ou 3 elásticos.
e depois uma panóplia de exercícios que aquilo pode fazer. E é que eu me apaixonei pelo equipamento, porque vi que era realmente revolucionário, que foi criado em Israel, para vocês perceberem, onde eu tive já também a dar formação, e depois foi diretamente para os Estados Unidos. Atualmente a base deles é em Miami, nos Estados Unidos. E pronto, é o equipamento, até hoje que eu vou fazer eu em casa, tenho os equipamentos, eu vou treinar em casa, faço a ancoragem em baixo, em cima, onde eu quiser, aquilo trabalha em várias, não tem nada a ver com, isto é como se eu pegasse no treino de suspensão, neste caso o TRX, e olhasse para um carro do ano 2000 e olhasse para um carro do ano de 2020. Sente que é uma evolução, quase. Porque também se o TRX não tivesse existido, eu não tinha criado este equipamento, ou ela tinha criado este equipamento, não é? Por isso a evolução é enorme e tem crescido imenso no mundo. Sente que em Portugal ainda não, sinto que ainda não está a difundir? Não, as pessoas ainda não, que para quem experimenta, gosta e percebe a vantagem daquilo, e para mim é uma descoberta, o próprio equipamento, isso é impressionante. Certo. Eu cada vez estou a treinar com aquilo, o meu cérebro começa a dizer assim, mas isto também trabalha assim, também faz assado, também não sei o quê, e aquilo permite-nos a nós criar uma panóplia de exercícios que a maior parte das pessoas não estão nem a ver. Então no treino personalizado, aquilo pode ser feito em small group training ou em treino personalizado. E isto é a mesma coisa com o pump. O pump quando surgiu também ninguém acreditava naquilo. Claro. E levou quase uma década para nós conseguirmos implementar a força que vocês veem hoje. Isto é um exemplo no pump, porque as pessoas achavam que aquilo não tinha nada a ver com nada. E em relação ao GoFlow é exatamente a mesma coisa. Geralmente as ideias disruptivas não são muito bem tidas em conta no início. Acho que faz parte do processo. Tenho nos últimos 3 anos e tal, quer cá, quer lá fora, implementado o equipamento. Não existe o equipamento, assim como não existe o tipo de exercício, assim como não existe o alimento. Claro. Perceberam o que eu estou a dizer? Ou seja, só que dentro disto tudo nós conseguimos escolher as nossas melhores opções. E para mim, sem dúvida nenhuma, dos equipamentos todos que nós temos, é dos melhores equipamentos dentro deste tipo de treino funcional. Okay. Entenda-se o que se chama de funcional. Okay. Que dá para treinar com cargas, sem cargas, lineares, multiplanares, para quem é técnico percebe o que eu estou para aqui a dizer, trabalha nos eixos todos. Ok, ótimo. Não tem as limitações, se calhar, de uma máquina de musculação ou de um exercício de musculação, que geralmente só trabalha num plano? E um custo que não tem nada a ver com nada, que é um equipamento daqueles, não custa nem 200 euros, 100 e poucos euros, um set de barras como deve ser, custa isso. E muitas vezes as máquinas de musculação são bem mais caras e nem se ajustam aos perfis de biomecânicos. Ok, ótimo. Passando agora, voltando de novo às suas opiniões, gostava de perceber junto do Luís o seguinte: o Luís já tem mais de 30 anos de carreira. Quais é que acha que são os 3 grandes fatores que contribuem atualmente para o seu sucesso e para a sua longevidade? Para mim o sucesso é felicidade. Okay. Percebem? Eu defino o sucesso por felicidade. É a única coisa que eu quero. E já passei por momentos bons e menos bons na minha vida, inclusive lesões gravíssimas, né? Eu arranquei os 2 tríceps para as pessoas perceberem. Não tenho menisco, né? no lado esquerdo, nem menisco, nem cruzado anterior. Né? Ou seja, é consequências de muito treino, muito arriscar, muito experimentar. Muita paixão. Muita paixão e continuo. Ou seja, para mim o sucesso eu defino por felicidade. Ou seja, ou estou feliz ou não estou. Onde eu não estou feliz, mais tarde ou mais cedo eu sei que vou saltar fora. Okay. Pronto, para mim isso é o sucesso. Longevidade é porque, como eu falei há bocadinho, eu tenho o meu Ikigai. Okay. Isto é uma coisa muito engraçada que eu também tenho explorado nos últimos tempos cá em Portugal e tenho dado informação, mesmo lá fora, na Rússia, na China, Grécia, sei lá, Itália. E tenho explicado isto às pessoas. Por isso nós não conseguimos ter pessoas com longevidade, não é? Se não tiverem completamente centradas naquilo que eu gosto de fazer, naquilo que eu sou bom, naquilo onde eu posso ganhar dinheiro, naquilo que eu posso fazer pelo mundo que me rodeia, que pode ser a minha família, que pode ser o mundo de uma forma geral. Isto tem que estar tudo centrado. E se as pessoas estiverem centradas nisto, eventualmente as coisas vão acontecer, porque nós trabalhamos para que isso aconteça. Não é do mero acaso, não é? Acredito em alinhamentos, mas acredito que esses alinhamentos são feitos por todos os pequenos passos que nós damos e concretizamos e as coisas vão acontecendo. Ou seja, a tal sorte que nós temos é uma sorte também que se procura, percebe? Claro. Eu acho que isto é o segredo e é aquilo que eu falo com os meus alunos e com as formações que dou aos vários níveis, licenciaturas e técnico-profissionais e mestrados e meus colegas de doutoramento e tento influenciar toda a gente neste aspecto porque acredito nisto, acredito piamente nisto e vivo o momento, vivo hoje. Ótimo, perfeito. Outra questão que lhe queria colocar, não tem muito a ver com o que falámos agora, mas voltando
à prática de exercício físico. Gostava de saber qual é que acha que é o futuro, se é que posso colocar a questão desta forma, mas o futuro da prática de exercício físico, e se acha que o home fitness, que agora está muito em voga por causa do período que estamos a passar, tem pernas para andar, qual é o futuro? Será que passa por aí? Primeiro, nós estamos integrados numa área que a gente chama bem-estar. Sim. E eu tenho um dado que talvez seja interessante, que é o seguinte. Nós na Lusófona temos protocolos com uma fundação, já há muitos anos, que é a Fundação Fulbright. E a Fundação Fulbright, que é uma fundação norte-americana, disse o seguinte em 1991, que até 2030 ia haver 3 áreas de grande desenvolvimento. Isto foi dito em 1991. Até 2030, 3 áreas de desenvolvimento. Isso tem-se concretizado, que é telecomunicações e informática, sim, quer dizer, nem vale a pena estar a falar disso, sim, áreas da genética, okay, que é impressionante, a gente nem sabe o que é que está a ser cozinhado em segredo, não é? Sim. E áreas ligadas ao bem-estar, okay, onde também nós estamos incluídos, claro, não é? Por isso é que eu acredito mais no wellness do que propriamente no fitness. Okay. No wellness como o todo. No bem-estar. É isso mesmo. Okay. E a questão é, a sociedade precisa do bem-estar. E o bem-estar daqui para baixo e o bem-estar daqui para cima. Okay. Tanto que nas minhas aulas digo isto, nas minhas formações, eu treino cérebros, não treino corpos. Corpos, perceba-se, do pescoço, sim, para baixo. O que comanda ao corpo depois é o cérebro também. É tudo aqui, é tudo cá em cima. Sim. Por isso a gestão é toda feita aqui. Quer no momento, quer a nível agudo, quer a nível crónico, no tempo. Pronto. Por isso eu acredito, mal de nós, se o exercício não tiver uma importância muito grande. Porque é que acontece? Os níveis de excesso de peso e de obesidade vão aumentar. Eu não luto pelo corpo maravilha ou corpo capa de revista, né? Nem pensar nisso, e trabalho com montes de revistas e ainda agora fui candidato a dar uma aula internacional muito engraçada da Men's Health. Sim. Porque nós somos portugueses, é muito pequenino, obviamente o pessoal do norte-americano e australiano tem muito mais poder, mas pelo menos fomos candidatos. Porque senão isto vai para o lado errado, e o lado errado é o custo que isto tem para as pessoas, a nível individual, e para a sociedade. Por isso é que nós no mestrado falamos de saúde pública, isto passa a ser um problema de saúde pública. Claro. Não é um problema estético, é um problema de saúde pública. Porque obviamente as pessoas vão ficar doentes, ficando doentes tem um custo. Claro. Pode ter um custo dramático da vida, né? E tem um custo obviamente também associado às pessoas estarem doentes, claro, na questão da mortalidade, digamos assim, né? Sim. Por isso eu tenho muita força ainda para induzir eventualmente as pessoas, nas várias frentes que eu trabalho, na televisão, que já lá tive não sei quantas vezes, revistas, sim, os Instagrams, os Facebooks, estou sempre a tentar, obviamente eu, influenciar os profissionais, para a gente criar uma maior frente, uma maior onda, né? Temos uma das maiores ondas, se não a maior onda do mundo, que é na Nazaré, né? E temos que ter esse registro. Ok. Percebe o que eu digo? É uma boa analogia. É uma analogia que eu gosto de fazer. Sim. E assim eu tenho família da Nazaré também. Ótimo. Outra questão, agora focando mais nas aulas de grupo, quais é que acha que vão ser as tendências daqui para a frente dentro do mercado das aulas de grupo, e qual é que acha que é o futuro das aulas de grupo? Pronto, nós sabemos e temos dados já sobre isto, que é o segredo do fitness passa por relacionamentos interpessoais. Certo. E, nomeadamente, algo que nós gostamos também de enumerar, que é o clima. Pronto. E mesmo o PT, e as pessoas têm uma ideia errada disto, talvez diferente da minha, para mim PT é uma atividade de grupo, porque tem 2 pessoas. E quando se tem 2 pessoas é um grupo. Sim. Isto quer dizer o quê? Tu tens que ter capacidade de comunicar com o outro e ter a noção do que é grupos. Sem dúvida, sim. Ponto. Depois, quando deixa de ser para N, as técnicas de comunicação é que mudam, okay, mas a estratégia é sempre a mesma, porque estamos a falar de pessoas. Claro. Dá para entender o que eu estou a dizer ou não? Sim. Ou seja, porque é que eventualmente as atividades de grupo têm prós e têm contras? Uma das coisas que joga contra as atividades de grupo é porque normalmente obedece um horário, por exemplo, quando obedece um horário mexe com o tempo. Claro. E quando mexe com o tempo as coisas podem se complicar, não é? Sim. Por isso, em parte, por exemplo, as aulas virtuais, os tais, algo que nós já trabalhamos há vários anos, neste caso a Les Mills, ajuda a própria pessoa, é que ela própria que tem a decisão sobre o seu tempo e vai quando eventualmente pode. Se calhar, sente que não estás tanto valor acrescentado uma gravação, não é? Do que ser algo live.
Mas quando a pessoa não tem outro remédio, é algo pelo menos para... Foi isso que a Luís Mills já fez testes há muito tempo, nos Estados Unidos, em Inglaterra, com o Video On Demand, que era para chegar às pessoas, e nós sabíamos isso. Isto foi discutido a nível internacional. Nós, se queremos envolver mais gente, não é só com os ginásios, ou seja, se calhar, até pensando no ginásio, foi como eu já citei o exemplo da Misericórdia de Sintra, era eu que ia ter com eles. Neste caso, é o ginásio que tem que ir ter com as pessoas, ou os profissionais têm que ir com as pessoas. Não dá para ser, se calhar por causa das distâncias, não dá para ser presencial. E é aí que entra a questão do online. O online, eu acredito piamente, não vem substituir ninguém, não é? Nós temos é que viver com ele e saber tirar partido dele. Porque nós, enquanto seres humanos, obviamente, trabalhamos com a tecnologia, mas então na comunicação sabemos perfeitamente quando estou a olhar para uma gravação ou quando estou a falar para uma máquina, é diferente de estar a falar com uma pessoa, não é? Mas esqueçam aqueles indivíduos que pensam que a tecnologia não veio para ficar e mais, eu digo que vem ficar ainda mais, principalmente com a inteligência artificial. Sim, e já cá em Portugal... Ela está para chegar e aí é que já está. Aí é que vai ser assustador mesmo. Queria também falar consigo sobre o tema do momento, o Covid-19. Gostava de saber a sua opinião sobre como é que acha que esta pandemia veio influenciar o fitness. E outra questão é, que papel desempenharão as aulas de grupo a partir de agora? Porque sabemos que uma das restrições que vão existir em breve vai ter muito a ver com as aulas de grupo, limitação do número de pessoas, distanciamento social. Como é que acha que as aulas de grupo se vão adaptar e como é que acha que o fitness se vai adaptar a isto? É aquela questão, copo meio cheio, copo meio vazio. Eu, na minha perspectiva, vejo sempre copo meio cheio. Porque vejo aqui abrir uma série de oportunidades, eu, inclusive há 3 anos, participei num projeto, que é o projeto Endorfina, que é um projeto online. Por isso, muito antes disto acontecer. Isto há certas coisas, estes alinhamentos. Nós construímos uma plataforma para conseguir chegar às pessoas e chegar às pessoas, que é eu estar aqui, eu estar em minha casa e o meu trabalho poder chegar à África do Sul, à Angola, ao Brasil. E a tecnologia isso permite-nos hoje fazer com o online, não é? Por isso, vejam bem o quanto nós podemos chegar longe, não é? Eu já trabalhava assim no Soulplay, meramente com uma estrutura que nós tínhamos, que era o Fitness Builder, e punhamos os PTs a pensar desta forma, que é, a pessoa vai de férias ou vai de fim de semana, está bem, então, mas tu não podes estar com ela presencialmente, mas podes trabalhar através da plataforma para conseguir chegar à pessoa no fim de semana que foi à terra ou que foi de férias uma semana não sei para onde. Por isso, vejam bem o quanto a gente sempre teve advance nisto. O Covid aqui permitiu-nos a nós, primeiro, acho que as pessoas ganharam muito mais consciência do benefício de se mexerem. O movimento é a base, depois é que vem o exercício e depois é que vem o desporto. Pronto. Por isso, ganharam mais consciência sobre esta questão da necessidade de se mexerem, porque sentiram a necessidade de se mexerem. Ganharam mais consciência da importância do contacto social, que se calhar as pessoas agora vão dar, pelo menos nos próximos tempos, mais importância ao contacto social, que na vida maluca que todos nós tínhamos, se calhar nem tínhamos tempo para pensar nisto. Pronto. Em relação a isso, eu acho que esta situação pode e deve, de uma forma ou de outra, trazer bons dividendos para nós, se nós formos inteligentes, para aproveitar esta oportunidade. Percebem? Agora, quanto a este período de adaptação, é um período que vai ser complicado, porque existem algumas regras, têm que ser cumpridas, que a própria ciência está a reagir. Aquilo não são verdades absolutas. Eles hoje, se calhar, falam 2 metros, se calhar, cientificamente, vão provar depois que, se calhar, os 2 metros é too much, ou não é. Ou não é, sim. Estão-me a entender? Ou seja, nós estamos aqui numa zona um bocado cinzenta e a ciência não é uma coisa fechada. Ainda há muitas respostas por dar, acho. Pronto, há muitas, não sabemos como é que vai evoluir a terapia, não sabemos... Pronto. Em relação às atividades de grupo, obviamente vamos ter que adaptar, vai ter que meter menos gente, menos pessoas, onde reparar que tudo bem, venho para uma atividade de grupo, estou a uma certa distância, eu vou para um centro comercial ou vou fazer compras ali, como eu vou ao Pingo Doce, e passam a 1 metro das pessoas porque os corredores não têm 4 metros. Não é? Ao mesmo tempo, nós temos algumas pessoas a falar que este contacto social é importante para quebrar os anticorpos. E está aqui uma série, eles próprios não se entendem bem, não é? E se a gente for à net e ver vários cientistas, não é os médicos, é cientistas mesmo, pessoal da investigação, a falar sobre os vírus e as bactérias, a gente fica aqui uma zona de cinzenta, até que ponto é que também não há interesse nisto tudo, é uma coisa muito complicada, não é? Pronto. Eu acho que as atividades de grupo vão ter que reagir, vão ter que meter menos gente, formatos mais pequenos, se calhar até aqueles formatos, eu sinceramente digo-vos,
eu até acredito em formatos ainda mais pequenos do que meia hora. Meia hora? Né? O Tabata são 4 minutos. Eu faço o Grit a abrir, que é um programa que nós temos da Lazy Mills. Ainda ontem fiz 15 minutos e ao final de 15 minutos vocês perguntaram, olha, QB, QB, para mim está bem. Já me sinto bem fisicamente. Quem sabe não abre uma oportunidade aos 15 minutos. Aulas mais curtas, aulas sempre mais curtas, sei lá, coisas assim do género. Por isso a gente vai ter que se reinventar, percebem? Mas eu acho que vai ser um período de adaptação. E depois também com a terapia toda que está a ser desenvolvida e as vacinas, e talvez nós tenhamos uma resposta se calhar mais cedo do que aquela que eventualmente pensamos ainda, né? Claro. Ou pelo menos pensávamos há um mês. Ok. Luís, a conversa está excelente, estamos a aproximar do fim, temos quase uma hora de conversa. Gostava agora de entrar mais numa parte mais pessoal do Luís, que é perceber nesta fase, dentro do que puder revelar, claro, quais são os seus projetos pessoais ou profissionais para o futuro. O que é que o Luís está a planear fazer nos próximos tempos? Eu tenho quase um deadline quando eu falo destas coisas. Eu estou cheio de força ainda pelo menos para mais uma década. Okay. Definitivamente, mais uma década. Eu tenho quase eu fiz 55 na terça-feira e marco os tais 65, que acho que na altura eu acho que a gente vai ter que trabalhar até aos 70, mas pronto. Mas, depois penso nisso. Mas eu estou cheio de força ainda para os 65, nos projetos que estou a trabalhar, eventualmente novos projetos também, não estou parado minimamente. Estou sempre à procura de coisas que me tragam desafios, processos de mudança, que eu já fiz vários na minha vida e muito fortes. Por isso estou habituado ao processo de mudança, estou habituado a gerir essas emoções todas associadas à mudança. E é isso que nos faz crescer também. E por isso vejo-me, obviamente, integrado nesta área, que é a minha área de paixão. Pode ser em várias vertentes, não é? Continuo em cima dos palcos porque adoro estar no palco, porque gosto imenso de pensar na pessoa, principalmente que vem a primeira vez ou está a esperar as primeiras vezes, e de forma que eu tenho de influenciar. Como é lógico, a formação também é uma paixão que eu tenho, que é criar novos profissionais, que é criar novos líderes. Sim. Só que estou de olhos abertos, ou seja, completamente aberto a muita coisa, a muitas frentes. A gestão, por exemplo, desculpa interrompê-lo, a gestão. Falou da parte técnica, do palco, Sim, eu já tive, como eu te disse, eu já tive o meu QB da gestão quando tive 13 anos num ginásio aberto e mesmo quando nós damos a direção técnica hoje tem uma componente de gestão, quer de gestão do negócio, quer de gestão de pessoas. Porque é mais difícil gerir pessoas do que gerir negócios. Gerir negócios é muito folha de Excel. Sim. Componente financeira, componente estratégica, de saber o que é que eu quero, para onde é que eu vou levar o barco, que é sempre e depois tentar cumprir, né? Porque quem leva o barco são as pessoas, quem leva o barco são as equipas. Sem dúvida. E isso para mim é um bocadinho, pronto, e eu tenho um bocado essa experiência já, porque sei bem o que é pagar, eu com 22 anos já pagava ordenados. Pois. Nos anos 80. Eu tenho 22 e ainda não pago ordenados. Perceberam? E é complicado, não é? Sim. Porque temos responsabilidade, não é? Claro. Ainda a maior parte a sair da faculdade já a gente tinha projetos abertos e tinha dívidas com a banca, ou seja, tinha muita responsabilidade, por isso eu sei bem o que é, e o meu projeto demorou quase 15 anos, não é? Há muitos ginásios que tinham 15 anos. Sim, é verdade. Não foi? E nós conseguimos. Não fui eu sozinho, como é lógico. Claro. Mas vejo isso perfeitamente, ou seja, nos próximos 10 anos entrar com esta força toda, seja nos meus projetos, seja noutros projetos, mas completamente envolvido na área do exercício, em várias frentes. Acredito que quando tiver 65 vai dizer que ainda vai estar pronto para mais 10 anos. Já são mais de 30 ligados ao fitness. 35. 35. Do que é que mais se orgulha e o que é que faria diferente ou se arrepende-se de alguma coisa? Eu orgulho por todas as batalhas que eu tive, não é? Durante toda a minha vida, ou seja, eu sou um guerreiro por natureza, ponto. Okay. Sou um guerreiro por natureza. Eu costumo dizer, a gente eventualmente cai, levanta-se outra vez e vai à luta outra vez. E todas as batalhas que eu tive nas várias frentes que eu falei aqui, desde a construção do meu ginásio, desde ter que ir trabalhar para a noite para conseguir dinheiro para pagar a licenciatura, desde lutar contra tudo e contra todos, a questão da implementação do Pump K, a questão da implementação do Go Flow, guerras que eu tive na faculdade, que era conhecido pelo nível dos ginásios, não era? Tal de educação física. Se calhar pejorativo. Pronto, todas estas batalhas, ter construído um mestrado em conjunto com a equipa que lá está, ter escrito já 6 livros, entre autor e coautor, sou autor já de 6 livros, em que estive envolvido também, se calhar vem mais 1 ou 2. E depois eu acho que nós temos que
tal procurar o tal centrar que eu discriminei aqui, que é o tal Ikigai, para nós nos mantermos energeticamente bem, para conseguirmos andar para a frente. Epá, e só temos uma vida, é mesmo assim, Sim, e nós temos que saber rentabilizar isso. O que faria diferente? Se é que faria alguma coisa diferente? Eu sei lá, faria diferente. Olha, se calhar as lesões que eu tive, ter arriscado tanto, se calhar não arriscava tanto, né? Arrancar músculos dos ossos. Por exemplo, era uma coisa se calhar que eu fazia diferente, não era? Não é simpático, sim. Não é muito simpático, mas ao mesmo tempo provou que eu sou um guerreiro no aspecto, ainda é, o meu cotovelo eu arranquei-o há 2 anos, não é? Ainda estou a sofrer disto que eu fiz. Okay. E para as pessoas terem uma noção de que é uma luta, de que eu levantar o meu braço aqui e a mão cair na cabeça. Okay. Por isso vocês vejam bem a dificuldade que é eu levantar o braço e não ter força suficiente no tríceps e a mão cair-me na cabeça. Pronto, é isto. Ou seja, é uma incapacidade brutal, mas que eu tenho vindo a vencer ao final de 2 anos, né? E de conseguir basicamente hoje fazer quase tudo que fazia, não se calhar com as mesmas intensidades, mas sei que mais 2 ou 3, à semelhança do que eu fiz neste, vou conseguir naquele também. Ótimo. Pá, isso são guerras, por isso são erros, que ao mesmo tempo nos faz dizer assim, não, mas afinal, apesar do erro, apesar tu conseguires passar por cima e conseguires vencer. E é isso. Eu acho que não me arrependo de nada do que tenha feito e acho que são tudo momentos de aprendizagem, certo. As boas e as menos boas. Ótimo. O que é que lhe falta conquistar e fazer daqui para a frente e qual é o seu sonho neste momento? Em termos profissionais, o que é que ainda quer mesmo fazer? Quero acabar o doutoramento o mais rapidamente possível, que é o meu grande objetivo agora já para o ano. Okay. Tenho estado a trabalhar bastante para que isso aconteça, né? Apoiar também pessoas que me possam ajudar. Esse é o meu primeiro grande objetivo já em 2021. Tenho alguns outros projetos em gaveta que não vou estar a dizer, mas sim, que estou a trabalhar para eles, também para manter esta minha motivação. E acima de tudo eu senti-me bem comigo próprio e não sou uma pessoa que ambicione, percebem? Nunca ambiciono a ser rico, percebem? As pessoas pensam, não, eu gosto de ter o suficiente para me sentir bem, para não passar dificuldades e já conheço meio mundo, ou seja, já trabalhei em 19 países diferentes, as pessoas não têm noção, mas trabalhar não é visitar já visitei muitos mais. Sim. Já visitei muitos mais, mas trabalho mesmo, já contactei com uma multiplicidade de pessoas, com culturas completamente diferentes, muitas delas nem inglês falavam, e nós a dar formação, e por isso os desafios foram imensos. Mas eu penso que boas coisas vêm de certeza, eu estou crente nisso. Ótimo. Percebes? Por isso acho que é a tal felicidade que eu procuro, não preciso mais. Perfeito. Já agora, fazendo aqui um parênteses, fiquei curioso, falou-me, e eu esqueci-me de perguntar isso antes, já trabalhou em vários países, em muitos países. É o fitness na China, ou na Rússia, ou em Israel, é muito diferente de Portugal? Sente isso? Culturalmente, ou seja, as pessoas querem ser felizes em todo o lado, ponto. Sim. Estão-me a entender? Há boas e menos boas pessoas em todo o mundo, digamos assim, forma como processam a informação, mas às vezes é mais até a própria linguagem, ou seja, de nós. Eu tenho esta facilidade, acho eu, de ser bom comunicador e consigo facilmente chegar às pessoas e agarrar as pessoas, porque isto tem a ver com os anos de experiência, ponto. Sei que dar aulas da formação em Xangai, em que a maior parte deles nem fala inglês, é relativamente complicado, ou na Rússia a mesma coisa, que eu tenho que estar apoiado em tradutores, né? Okay. O próprio tradutor, já trabalhei tradutores com vários níveis, claro. Mas ao mesmo tempo isto é muito desafiante e boa notícia é que as pessoas gostam de nós e manifestam isso. Eu na Rússia já tive 6 vezes, né? Okay. Mas outros países, como a Alemanha, as Grécias, Israel, também engraçadíssimo Israel, como é que Israel funciona, deixou um bocadinho de boca aberta o que se vive lá e a forma como as vidas, que são os guerreiros por natureza. Mas as culturas, obviamente sendo diferentes, toda a gente procura, principalmente o pessoal do exercício é muito específico, gosta muito de treinar, gosta muito de um estilo de vida ativo, é muito alinhado, ou seja, percebem o que eu digo? Ou seja, nós mesmo entre coisas de diferentes culturas temos esta paixão pelo exercício e pelo bem-estar. Também entender, embora sejamos diferentes, isso não é diferente, mas somos iguais. Sim, okay. É um bocadinho isso assim. Uma última questão, mais holística quase. Quando deixar o fitness,
qual a marca, qual o legado, que é indiscutível, que já o tenho, mas qual é o legado que quer deixar e de que forma é que quer ser recordado? O meu legado é as pessoas olharem para mim e verem o homem que sempre esteve apaixonado realmente pelo bem-estar e pelo exercício e que fez tudo que estava ao seu alcance para dar o melhor, percebe? E é isso que eu faço todos os dias. Ou seja, as pessoas trabalham comigo, certeza absoluta que sentem isso. Que eu dou aquilo que tenho para dar, para criar novos líderes, para esses líderes serem melhores que nós. Por isso eu acho que o fitness vai se lembrar de nós, pelo tudo que nós fizemos em tantos anos, e como conseguimos mexer com a sociedade e fazer hoje o que o fitness é, e se calhar daqui a 10 ou 15 ou 20 anos, porque obviamente há de chegar a uma altura que nós também queremos fazer isso sossego, claro. Não é? Quero ir para o meu Alentejo, para o pé do mar, que é uma terra que eu adoro. E basicamente é isso, as pessoas sentirem que eu estou uma pessoa completamente centrada no tal Ikigai, que fez aquilo que gostou e que de uma forma ou de outra conseguiu influenciar muita gente, inspirar muita gente e ao mesmo tempo ser inspirado, porque inspirar é muito bom, mas ser inspirado ainda é melhor. Claro. E eu sinto que sou inspirado cada vez que dou formação, cada vez que eu estou aqui contigo, cada vez que eu estou a lidar com pessoas que têm este gosto, digamos assim, pelo bem-estar. Perfeito. Luís, terminamos. Muito obrigado pela conversa. Obrigado eu pela oportunidade. A quem nos viu até ao fim, obrigado pela disponibilidade e pela atenção. Vemo-nos numa próxima edição do Fala Quem Sabe com uma outra referência do fitness. Até à próxima. Obrigado.